texto diga amém. Está escrito assim: e ele, tomando a menina pelas mãos, ele disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E ele, tomando a menina pelas mãos, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Quem crê nisso aqui, diga amém. Antes de eu iniciar a mensagem, você vai liberar uma palavra para 3 crentes pentecostal do seu lado aí agora. Quem me ouviu, diga glória a Deus. Quando eu contar o 3, você vai dizer para ele, ou vai dizer para ela, eu não posso, mas Deus faz, tá? 1, não, desse jeito não, você está tropeçando, calma aí. 1, 2, 3, eu não posso, oh glória. Oh glória, Jesus está aqui. Queridos, diante do texto que nós acabamos de introduzir aqui, diante da história lida, acredito que você já deve ter ouvido essa mensagem, você já deve ter estudado esse tema, você já deve ter visto muitos ministros, ministras, mulheres de Deus, homens de Deus, trazendo essa mensagem em tribunas de igreja. O texto que nós acabamos de ler aqui agora, você vai perceber que o doutor Lucas, o médico Lucas, quando ele foi escrever essa história, ele fez questão de separar 2 famílias. E uma dessas 2 famílias, você vai perceber que uma delas é a família de Jairo, e a outra é a família de uma moça que carrega um problema de hemorragia muito grave. Naquela época, as pessoas, quando tinham alguma doença ou alguma enfermidade, ou alguma anomalia no seu corpo, elas recorriam à capital do Egito, porque era só no Egito que tinha os melhores doutores. Era só no Egito que tinha as melhores farmácias. Era só no Egito que tinha os melhores medicamentos. Então, as pessoas que moravam na região de Jairo, ali em Cafarnaum, as pessoas tinham que recorrer quando se tratava de alguma coisa grave, porque era somente lá que dava acesso a uma doença muito grave. E Jairo, quando o Lucas foi falar da história desse homem, você vai ver que Lucas, ele escreve esse homem num patamar muito em cima, diferente do patamar dessa moça. A Bíblia diz que Jairo, ele é judeu, alguns historiadores dizem que ela também era judia, então a mesma religião dele e a mesma religião dela. Mas só que a vida financeira dele é totalmente diferente da vida financeira dela. A Bíblia diz que enquanto Jairo está em cima, essa mulher está no patamar de baixo. Jairo, ele é juiz arbitral, ele é chefe da sinagoga, e além de tudo isso, ele era uma pessoa pública. Então, todas as pessoas, quando via Jairo na rua, as pessoas tinham o privilégio de falar que morava na rua dele, tinham o privilégio de pegar na palma da mão dele. As pessoas se alegravam por saber que ele era o chefe da sinagoga. E na sinagoga, naquela época, era um templo de adoração e era um templo de ensino. Então, Jairo, sendo da sinagoga, ele era uma pessoa muito importante entre os anciões. E essa moça aqui, ela era da mesma igreja. Ela carrega um problema que ela nunca esperou passar por essa situação. E você sabe que as piores tempestades na nossa vida é aquelas que chegam de surpresa. É aquelas que chegam no momento que a gente não está esperando ela. Chega no momento que pega a gente desempregado. Chega no momento que a gente está com o aluguel atrasado. Chega no momento como o caso da pandemia do Covid-19. Quantas pessoas, diante da tempestade que veio de surpresa, perderam seus filhos, maridos, avós, primos, tio, parentes que tanto amava. E essa tempestade que sobreveio nessa moça pegou ela de surpresa. E dentro da cidade daquela época, na onde ela morava, as pessoas sabiam que na lei de Cafarnaum, ou na lei de Israel, todas as pessoas cegas, paralíticas, mudas, surdas, pessoas com alguma enfermidade grave, elas eram consideradas imundas diante da sociedade. Lembra do paralítico da porta do templo chamado Formosa? Lembra do cego de Jericó? Eram pessoas que eram consideradas imundas diante da sociedade, mas eram pessoas que tinham o alvará do governo. O alvará do governo era como fosse um broche no peito,
que dava acesso a essas pessoas circular no meio da sociedade. E Jairo aqui, a Bíblia escreve dizendo que ele tem uma menina de 12 anos. E essa menina dele de 12 anos, ela está com uma enfermidade tão grave, que isso está deixando não só ele, mas sua esposa e toda a sua família desesperada. Pastor, desesperado por quê? Porque a única filha dele, é a única garota dele, é a única princesa da casa dele. E ele está desesperado porque a menina está com febre alta, ela está morrendo em cima de uma cama. E a esposa, sabendo da vida que ele possuía, dos amigos que ele tinha, e os amigos dele não eram amigos pequenos, eram amigos grandes. Todas as amizades de Jairo eram médicos, juízes, advogados, eram pessoas, doutores da classe alta. Então eles olharam para ela e viram a esposa dele naquele desespero. E muitos indagaram dizendo: Jairo, ele tem muitos amigos médicos, Jairo, ele tem muitos amigos doutores. Por que ele não pega a carruagem, vai para o Egito, traga os melhores doutores, traga os melhores medicamentos, e assim ele vai mudar a situação da garota dele de 12 anos. Mas Jairo, ele é público, e as pessoas que vinham falar sobre ele, chegar perto dele dizendo: por que você não vai atrás do médico? Por que você não vai atrás do remédio? Mas só que todavia, quando eles diziam isso para ele, ele sempre entrava dentro de casa e chorava. Chorava porque ele via uma menina que brincava de boneca, uma menina que se alegrava dentro de casa, uma menina que ele colocava no ombro, uma menina que ele dava de mamar para ela. Ele agora está vendo a filha dele, a única de 12 anos, chorando em cima da cama e não podendo mais fazer mais nada. E aí a sua esposa, brava diante da situação que eles estão enfrentando aqui, ela começa a indagar a ele: por que ele não sai de casa? Por que ele não vai atrás do xarope? Por que ele não vai atrás da Bezentacil? Por que ele não vai atrás do remédio? Mas todos que chegavam perto dele, ele imaginava que era mero interesse, porque pela publicidade que ele possuía, pela fama que ele tinha, então as pessoas que chegavam perto dele, algumas que olhavam de longe e diziam assim: não sei não, hein? Eu acho que está chegando perto dele pela riqueza que ele possui, pela autoridade na sinagoga que ele tem. Mas todos que chegavam perto davam a ele, dizendo a ele: olha, tua menina está morrendo. E o que nós mais ouve falar aqui é da doença que a sua menina carrega. A Bíblia não fala qual era a doença que a menina tinha, mas a enfermidade dela jogou ela na cama. E essa moça que Lucas foi falar sobre ela, ela é anônima na Bíblia, ela não tem nome. Eu imagino que o escritor até tentou buscar o nome dela, mas eu acredito que na privacidade daquela época, eles privou o nome dessa moça. Mas essa moça, diante de alguns teólogos, alguns professores de escola bíblica, dizem que ela era da mesma igreja dele. Então, se Jairo, ele era judeu, essa mulher era judia. Então a Bíblia diz que diante da situação que ela vai passar aqui, vai atingir as 3 áreas da vida dela. Vai atingir a vida financeira, vai atingir a vida espiritual e vai atingir a vida social dela. Para você ter uma ideia no que eu quero dizer aqui agora, diante das enfermidades que as pessoas possuíam dentro da cidade, pastor Leonardo, as pessoas recorriam para a casa do sacerdote, porque era na casa do sacerdote que eles resolviam problemas. Quando se tratava de problemas mais ou menos, se tratava de uma dor de cabeça, uma dor no peito, no braço ou na perna, o sacerdote tinha o remédio para sarar a ferida de quem estava doente. Mas quando se tratava de algo muito mais grave, eles mandavam para o Egito, porque era só lá que tinha a autoridade, os remédios acessíveis para mudar a enfermidade de uma pessoa que já estava de cama há anos. É o caso da gente dentro de São Paulo. A maioria das pessoas que moram nos interiores, elas não vai atrás dos remédios ou dos medicamentos na sua cidade. Elas recorrem para as capitais metropolitanas, porque é somente nas capitais grandes que tem acesso de cirurgia, tem um acesso de remédio, tem acesso de doutores, como nosso amigo presbítero acabou de dizer aqui do Albert Einstein. Então é lugares que as pessoas vão, sírio-libanês, quando se trata de cidade pequena. Então as pessoas que não tinham acesso, elas iam para a cidade do Egito, porque era só lá que dava acesso a eles. E essa moça aqui, ela está desesperada, porque quando ela vai bater na porta do sacerdote, e o sacerdote diz a ela a situação que ela está passando, ela vai entrar em desespero.
O desespero dela é tão grande, mas tão grande, que parece que jogaram um balde de água fria na cabeça dela. Essa mulher entra dentro de casa triste, preocupada, porque agora ela está sentindo o sintoma da hemorragia. E essa hemorragia, a gente não está falando de 1, 2, 3 anos, não. A gente está falando de uma hemorragia que leva mais de 12 anos na vida dela. Então, se eu disse aqui agora que no início atingiu o financeiro dela, atingiu o espiritual dela, atingiu o social dela, essa mulher agora está perdendo tudo que ela possuía. Ela vai pegar todo o dinheiro que ela guardara e agora ela vai gastar com todo o medicamento. Ela vai atrás de médico, vai atrás de remédio, vai atrás de remédio de xarope, ela vai atrás de hospitais, mas nenhum tem um acesso a ela. Todos aqueles remédios que ela havia tomado, todas as clínicas que ela havia passado, nenhum remédio, nenhum hospital e nenhum médico resolveu a situação dela. Então ela perdeu tudo que ela tinha. As amigas dela, os amigos dela, as pessoas que tinham acesso a ela, que conversavam com ela, agora ela não pode mais falar com ela. Pastor, por quê? Porque agora ela é impura diante da sociedade. E toda pessoa impura dentro da sociedade, qualquer coisa que ela tocasse na mão já não valia mais. Então, se ela colocasse a mão numa cadeira e a cadeira valesse 5 mil reais, a cadeira não ia mais valer 5 mil reais. Se ela tocasse a mão no vestido de 1.300 reais, esse vestido não tinha mais valor para dentro da sociedade. Então, as pessoas que eram consideradas impuras diante da sociedade, diante da enfermidade que elas possuíam, qualquer coisa que elas tocassem já não valia mais diante dos olhos da sociedade. Então ela perdeu o financeiro, não tem mais dinheiro. Ela perdeu os amigos, não tem mais amigos. E até mesmo a entrada da sinagoga, que ela ia todo sábado, ela não pode mais ter o acesso. Diante um amigo, pastor doutor Aldeuri Nelson Roça, da sede do Belenzinho José Wellington, ele disse que ela tinha acesso na sinagoga todo sábado, e todo sábado era sagrado para ela. Essa mulher era inteligente, ela era tão inteligente que ela gostava de leitura, mas quando falava para ela da palavra graça, ela não entendia essa palavra. E Jesus deixou bem claro dizendo: crescei na graça e no conhecimento. Mas ela buscava tanto conhecimento, que quando alguém falava para ela do poder da graça, ela se assustava. Ela não entendia essa palavra sobre ela. Então, diante da situação que ela está passando aqui, ela vai entrar em desespero. Se ela fosse uma mulher casada, ela não poderia ter relação com seu marido. Se ela fosse mãe de filhos, ela não poderia fazer carinho sobre a cabeça dele, porque agora ela é considerada uma pessoa imunda diante aos olhos da sociedade. Ela agora está sendo excluída diante da sociedade. E agora ela morando dentro da sua cidade, e lá em Cafarnaum, Jairo preocupado, porque a menina dele de 12 anos está chorando com febre alta na cama. Alguém levou a notícia para ele. E quem levou a notícia para ele, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que era alguém que já tinha participado do culto de um homem chamado Nazareno. O Nazareno, quando desceu na terra e nasceu no útero da irmã Maria, trabalhou na carpintaria e deu início ao seu ministério com 30 anos de idade. O pai colocou para ele 12 homens, 70 discípulos andavam com ele, mas diretamente era 12: Pedro, André, Filipe, Tiago, Mateus, Simão, Judas. Eram homens que largaram o seu trabalho, largaram as suas famílias para andar com ele. E sabe quem é eles? Os 12 homens que estão andando com Nazareno. É o mesmo temperamento das nossas Assembleias de Deus. Pastor, porque os 12 homens é o mesmo temperamento das nossas igrejas? Porque no meio dos 12 tinha o colérico, tinha o melancólico, tinha o tímido, tinha o prudente e tinha o bravo. E sabe quem era o bravo deles? Era Pedro. Como é o nome dele? Pedro era um dos bravos da turma. Então, todavia, quando eles terminavam uma reunião, Pedro se alegrava. Pastor, por quê? Porque ele sempre dizia: eu vou pregar que nem um Nazareno, eu vou orar que nem um Nazareno, eu vou profetizar que nem um Nazareno. Aí Tiago, Mateus e Filipe olhou para Pedro e falou: ei, Pedrão, para você pregar que nem um mestre, você tem que ser manso como ele é. Você quer profetizar como ele, meu filho? Quero. Então você tem que abraçar todo mundo como ele abraça. Quer ser como ele? Eu quero. Então tem que ser simples como ele é simples.
Pedro sempre desejava pregar como mestre, e todavia, quando Jesus terminava as suas reuniões, as suas ministrações em forma de parábola, todavia, quando ele terminava a mensagem e os discípulos saíam de cena, Jesus chamava Pedro e dizia: vem cá, Pedrão. Aí Pedro chegava perto do mestre e o mestre puxava a orelha dele. O mestre brigava com ele. Sabe por que o mestre brigava com Pedro? Porque Jesus amava ele. E posso falar? Diga glória a Deus. Você pode ter essa cara brava que ninguém vai com você, mas o Pai é apaixonado nessa cara. Eu vou falar para ver se você dá glória, tá? Porque Jesus brigava com Pedro todo final de reunião, porque Jesus amava ele. Um dia Jesus disse para Pedro: Pedro, eu ainda quero estar vivo para ver você me aceitando de verdade. É Pedro que todo final de reuniões, Jesus sempre brigava com ele. Pastor, por que Jesus brigava com ele? Porque Jesus amava ele. E sabe por que Jesus amava Pedro? Porque Pedro não tinha parafuso muito bem postado na sua cabeça. E o que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que já vai dar glória a Deus aqui. Deus só gosta de trabalhar com gente louca. Eu vou falar para ver se você entende, tá? Deus só gosta de trabalhar com gente anormal. Se você entrou dentro desse culto de varões aqui na Debrais Campo Limpo e veio só para passar o tempo, você está perdendo tempo aqui dentro. Entenda o que eu vou te falar aqui agora. Deus só gosta de trabalhar em culto de gente doida. Eu vou falar para ver se você dá glória. Deus não trabalha em culto de gente normal. Pastor, me dá referência. Sabe como é o culto normal? A mocidade canta, os varões cantam, as crianças cantam, as irmãs cantam, o pastor prega, o anjo da igreja vem e dá a bênção apostólica e todo mundo vai para casa. Esse é o culto normal. Agora olha o culto diferente. A mocidade canta e Jesus já dá visão para o cego. As irmãs cantam e o paralítico já sai andando. O varão canta e Jesus já começa a batizar na igreja. E eu vou falar para quem está dando glória, tá? É desses doidos que Jesus gostava de trabalhar. E eu vou falar para quem está dando glória. Ele puxava a orelha de Pedro, porque Pedro não batia muito bem da cabeça. E eu vou falar para quem está dando glória: aproveita que você entrou no culto diferente e abra a boca e comece a dar lugar. Põe a mão no ombro de quem está do teu lado e diga assim: Deus só gosta de trabalhar. Diga assim com gente que grita na lotérica. Diga com gente que liga na fila do banco, que grita dentro do carro, grita no farol. Eu vou falar para quem está dando glória: se você é meia quadrada, você entrou no endereço errado. Mas se você veio para dar lugar, abra a boca e comece a dar glória. É desse Pedro que ele sempre puxava a orelha dele. E quando Deus colocou os 12 para andar com ele, você vai ver que o temperamento deles é diferente. E antes de Jesus sair lá de Gadara para Cafarnaum, os 12 sempre acompanhavam ele. Os 12 seguiam ele. E todavia, quando Jesus pregava em forma de parábola, ele se alegrava. E você vai ver na Bíblia que o culto deles sempre foram em lugares improvisados. Às vezes era dentro da casa, às vezes era na praia, às vezes era na praça, quanto mais dentro da casa. E nesse dia ele estava pregando na orla da praia para mais de 5.000 pessoas. Ele pregou a mensagem do grão da semente de mostarda. Pensa no avivamento na praia, foi essa mensagem. E o povo se alegrava na mensagem dele. E até o mais leigo no assunto do português voltava para casa chorando. E alguém dizia assim: você entendeu? Ele: entendi tudo o que ele pregou lá em cima. E o culto dele não tinha microfones, era garganta-fone. Não tinha tribuna, era o barco de Simão Pedro. Não tinha retorno e nem ventiladores e ar-condicionado, era o vento que a praia fornecia. E posso falar da glória a Deus aí? O culto dele não tinha cadeira, mas o povo ia para dar glória. O culto dele não tinha telhado, mas o povo ia para dar glória. Se tivesse chovendo, o povo estava embaixo dando glória. Mas se estivesse fazendo calor, o povo estava embaixo para dar glória. E nesse dia, quando ele estava pregando na orla da praia, ele estava junto aos seus discípulos. E você vai ver que todos os discípulos dele têm um temperamento diferente. E eles conversando entre eles, um dia eles estavam dentro de um barco e Jesus não se encontrava dentro. E aí de repente eles olham um clarão no meio da tempestade.
E eles começam a denotar dizendo: eis que vejo um fantasma. E aí Jesus no meio do clarão disse: não sou eu, Jesus. Aí os demais falaram: não, é um fantasma. Ele disse: não sou eu, Jesus. Aí daqui a pouco, quando eles gritaram dizendo: não, é um fantasma, Pedro entrou no meio, foi na ponta do barco e falou: se é tu mesmo, me faça sair daqui e ir até aí. Daqui a pouco Jesus não pensou duas vezes, gritou dizendo: vem Pedro. Pedro saiu correndo. Por que você acha que Jesus chamou o Pedrão? Porque Jesus sabia do temperamento dele. Se Jesus tivesse chamado: vem João, João era tão equilibrado que ele tinha jogado uma escada nas águas para ver se a água estava dura que nem rocha. Os demais eram prudente e tímido, então Jesus conhecia o temperamento deles. Quando Pedro falou: faça eu sair daqui e ir até aí, Jesus não pensou duas vezes. Ele gritou dizendo: vem Pedrão. Aí Pedro saiu correndo. Quando ele pulou do barco para fora, 11 homens, quantos homens eu disse? 11 homens correram para ver o Pedrão afundando. E quando eles foram ver o Pedrão afundando, eles se assustaram. Pastor, com o quê? Pedro, ele não estava afundando, Pedro estava se equilibrando nas águas. Aí quando ele estava se equilibrando, ele olhou para Tiago, Felipe, André, Mateus, falou assim a ele. Aí Jesus olhou Pedro nas águas e falou: vem Pedro. Ele saiu andando. Quando Pedro saiu andando, daqui a pouco a tempestade aumentou, o vento balançou, aí o Pedrão começou a afundar. Aí Jesus cata na mão dele e diz: vem cá, homem de pouca fé, e coloca ele dentro do barco. Quando ele coloca Pedro dentro do barco, tem 11 homens com ciúmes de Pedro. E você sabe melhor do que eu que o pior ciúmes não é da mulher, é do homem. Tem 11 homens no pé de Jesus dizendo: me perdoa. Olha o João dizendo: me perdoa, o Senhor me conhece. Eu tinha jogado uma escada e o Senhor disse: eu sei, meu filho. Os demais estão dizendo: oh, o Senhor sabe que eu sou tímido, eu sou prudente, eu sou melancólico. Ele disse: eu sei, conheço vocês de longe. E por que o Senhor chamou ele? Ele disse: porque ele é louco. Pedro está secando o cabelo da cabeça que não tinha no canto do barco. E ele está se enxugando e ele está se secando. Daqui a pouco André, Felipe, os demais chegam perto dele e dizem: e aí Pedrão, não era melhor ter ficado perto, parado? Não era melhor ter ficado quieto no barco e não ter ido? Se você não tivesse ido, você não teria afundado. Se tivesse ouvido a gente e não ter pulado, você não estaria desse jeito chorando. Não era melhor ter ficado calado? Agora todo mundo vai conhecer teu nome, o homem que afundou nas águas. Daqui a pouco Jesus está sentado no canto. Aí o choro de Pedro se transforma em felicidade. Aí André está olhando para ele dizendo: você está rindo por quê, meu filho? Ele falou assim: calma aí que eu já chego aí. Daqui a pouco aquela alegria de Pedrão, ele vai chegando perto do Nazareno. O Nazareno fala: que foi, meu filho? Está feliz? Ele falou: estou demais. Aí os demais falaram: você está feliz por quê, Pedrão? Você foi, andou, mas afundou. Ele falou: então, aqui dentro do barco, só quem tem poder de voar é ele. Aqui dentro do barco, só quem tem poder de andar nas águas é ele. Não, mas você afundou. Ele falou: então, podem muitos lá na frente falar mal da minha história, mas vou ter que engolir meu nome. Tiago disse: como assim, Pedrão? Ele disse: pulei, afundei, mas pelo menos eu andei. Sabe o que eu aprendo com ele, pastor? O quê? Pedro é agarrador de oportunidades. Pedro não deixa as oportunidades passarem. É desse Pedro que Jesus gostava dele. Você vai ver que quando Jesus termina a mensagem na orla da praia, ele disse para os discípulos dizendo: entra no barco, porque é necessário que a gente vá para o outro lado. O que é que tem lá do outro lado? Gadara. E Gadara tinha um rapaz que sobre ele tinha legiões de demônios. Diante de alguns teólogos, professores de escola bíblica, dizem que o nome dele era Vitório. Mas a Bíblia não diz o nome dele, apenas diz o homem gadareno, o homem de Gadara, a legião que carregava ele.
Então Jesus, quando termina a sua mensagem na orla da praia, ele olha para os discípulos dizendo: é necessário que a gente vá para o outro lado. Olha Pedro dizendo: mestre, o Senhor pregou de manhã, o Senhor pregou de tarde, o Senhor pregou de noite, e o Senhor ainda pregou a vigília matutina de ontem. O Senhor não está cansado? Ele disse: não, Pedro, eu não se canso. E para onde a gente vai? Ele disse: vamos para Gadara. Mas Gadara, Senhor, Gadara. E Senhor, porque a gente não dorme, descansa, e amanhã é outro dia. Olha Jesus dizendo para eles: Pedro, Felipe, Tiago, André, está me entendendo? Ele está ouvindo o Senhor. Eu não posso para deixar para amanhã o que eu quero fazer hoje dentro da casa dessa cidade. Posso falar? Diga glória a Deus. Jesus jamais vai deixar para o final de novembro o que Ele vai fazer com você hoje dentro da sua casa. Eu vou falar para quem está de mão levantada dando glória, tá? Ele não se atrasa quando se trata de resolver problema. E lá vai a primeira profecia para quem está de mão levantada dando glória. Antes da bênção apostólica ser ministrada aqui em cima, o anjo do Senhor já vai começar a entregar vitória na mão de quem está dando glória a Deus ao céu aí. Ele não se atrasa. Eu disse que os cultos de Jesus sempre foram em lugares improvisados. E todavia, quando ele começava o seu sermão, porque ele só pregava em forma de parábola, um dia ele estava pregando em Jericó. E aí quando ele estava lá em Jericó ministrando o seu sermão, um homem baixo, pequeno, chamado Zaqueu, ele se pendura num sicômoro e ele vai tentar ver o que está no meio, mas ele não enxerga pelo tamanho dele. E aí Jesus, quando termina o seu sermão lá na praça, aquele povo se aglomerando perto dele, aquele povo se achegando perto dele, paralíticos andando, cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo. Quando ele termina o seu sermão, e antes de ele ir embora, ele passa por debaixo daquele sicômoro. E quem está pendurado nele? Zaqueu. Quem é ele? É publicano. Ele era cobrador de imposto. E os cobradores de imposto naquela época, eles eram muito mal vistos diante da sociedade. Diante dos olhos da sociedade, eles eram considerados como ladrões. Então quando o publicano entrava dentro da cidade, as famílias fechavam a porta, fechavam a janela, porque dizia: lá vem o publicano, lá vem o cobrador de imposto. Aí Jesus, quando termina de pregar na praça da cidade, e ele para debaixo do sicômoro. Jesus é tão profeta, ele é tão profeta que ele olha para cima e chama aquele moço pelo nome, dizendo: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou pousar dentro da sua casa. Zaqueu não conhece ele, e quando ele chama ele pelo seu nome, Zaqueu desce tremendo, com medo, porque não conhece ele. E aquele homem de cabelo branco, de barba branca, de vestido branco, que estava pregando na praça, ele agora chama ele pelo nome e diz: desce, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Quem estava no culto do Nazareno falou assim: não, hein? Esse homem não é Nazareno não, porque primeiro, está dizendo aí que ele faz milagre, pega o morto e faz da vida a ele, pega o cego e dá visão a ele, pega o mudo e faz ele ouvir, o surdo e faz ouvir. E ele agora está parado na frente de um sicômoro, dizendo que vai morar ou vai pousar na casa que ninguém, não vale nada. Pedro entrou no meio. E Pedro, quando viu a multidão dizendo, falou: como é que é a história? Como é teu nome, meu filho? Pedro. Pedro, você é o quê? Pescador. Quem é esse homem? Ele disse: Jesus. É esse que é o Nazareno, é ele. É esse que faz milagre, ele disse: é ele. E vem cá, vocês andam com eles há muito tempo? Ele falou: nós anda tudo junto com ele, dorme junto, come junto, bebe junto. O que aconteceu lá na praça que nós vimos o paralítico andando? Vocês pagaram alguma moeda para ele andar? Falou: não. Vocês deram dinheiro para aquela cega sair enxergando? Também não. Nada, não. E o que foi? Foi a mão dele. Não, mas por que vocês estão perguntando isso? Ele: porque esse homem acabou de pedir para pousar na casa de alguém que não vale nada. Quem é ele? Zaqueu. Pedro deu risada. E eles falaram: por que o senhor está rindo? Ele falou: então, Jesus só gosta de trabalhar com o que não presta. Não, mas você não entendeu não. Esse homem é publicano, é cobrador de imposto. Ninguém gosta dele. Ele disse: vocês não gostam, mas ele é apaixonado nele. Posso falar? Diga glória a Deus. Essa semana Deus vai pegar o mais atentado lá da tua família
e vai fazer ele tomar santa ceia do teu lado para provar do que ele é Jesus de fazer na tua casa. Eu vou falar para quem levantou a mão e deu glória a Deus, que nem aquela serva de Deus ali, tá? Hoje Jesus vai pegar marido alcoólatra, filho maconheiro, vai pegar quem não quer da tua casa e vai dizer: hoje a tua casa vai levantar a bandeira para cima e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ele não vale nada, diz, mas eu gosto dele. Ele não presta, mas ele faz prestar. Vamos para a tua casa, meu filho. Daqui a pouco, quando eles estão indo para a casa de Zaqueu, e quando eles chegam dentro de casa, oh glória, quando eles entram dentro da casa do publicano, ele senta em volta da mesa. Aí Zaqueu baixinho vai lá e fecha a porta. Quando ele fecha a porta, ele senta tudo em volta da mesa. Ele pega um pedaço de pão e joga na mesa. Jesus vai lá e pega o pão e começa a repartir entre eles. E quando eles começam a repartir entre eles, para comer entre eles, a janela de Zaqueu ficou aberta. E posso falar, diga glória a Deus. Quando a janela de Zaqueu ficou aberta, isso deu a liberação para a quadrilha dos irmãos da língua grande. Segura que agora eu vou falar. A janela do homem ficou aberta, mas a porta fechada. Isso deu acesso à quadrilha dos fofoqueiros. Quem é eles? Os fariseus. Os escribas que estavam lá no culto dele, que vem acompanhando desde o sicômoro. Eles agora se penduram na janela para ver o que está acontecendo na mesa. E posso falar, diga glória a Deus. Crente de janela não vem para a igreja só para dar glória. Ele vem para dar nota na mensagem. Ele vem para dar nota no hino, no louvor do irmão. Crente de janela não vem para cá para levantar a mão para dar glória. Ele vem para olhar o vestido da irmã, o sapato do irmão, a gravata do servo de Deus. Crente de janela, ele não tem nada para fazer em casa. Aí ele vem para a igreja para passar tempo. Mas o crente da mesa é diferente. E eu vou falar para quem está dando glória, tá? O crente de janela está vendo você dando glória e está dizendo: não sei para que tudo isso. Não é não, minha filha. É porque quem está dando glória já está na mesa primeiro do que você aqui dentro. Eu queria, por gentileza, que você pegasse na mão de quem está do teu lado aí agora e dissesse para ele: vai ficar na janela? Diga: vai chegar na mesa hoje. Eu vou falar para quem está dando glória, tá? Quem está pendurado na janela está aqui nessa cara de delegado do teu lado. Mas quem está na mesa está dando glória, está batendo palma, está pulando. Quem está na mesa, abre a boca para dar glória. O crente de janela está vendo a irmãzinha batendo palma, está dizendo: não sei para que isso. Está vendo o irmãozinho pulando no mistério, está dizendo: não sei para que tudo isso. Jesus não é surdo, não é não, meu filho. É porque ela está sentada no ambiente que você ainda não chegou desde o início. E eu vou falar para quem está dando glória, tá? É melhor você chacoalhar esse crente do teu lado aí agora e dizer para ele: vem para a mesa, porque é na mesa que tem palavra, é na mesa que tem comida, é na mesa que tem água. E eu vou falar para quem está na mesa: se alegra na noite de hoje, porque é a mesa que vai te colocar de pé. Ei, levante a mão, porque desceu um anjo de guerra aqui. E eu vou falar para quem está de mão levantada dando glória, tá? Jesus falou para mim: meu filho, avisa para quem está dando glória na mesa, que por um minuto do glória deu deles, eu vou começar a renovar a casa, renovar a família, renovar casamento, renovar ministério. Senhor, eu quero um sinal aqui dentro, aonde eu ver o crente batizado. Renova, 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 renova. Olha, isso aí é crente da mesa. Olha lá, isso aí é crente da mesa. Agora, crente de janela está preocupado com o horário, para ver se dá tempo de assistir a Fazenda. Meu filho, sai da janela e vem sentar na onde a gente está dando glória. Eles estão pendurados na janela. Diga assim: eles estão na janela.
E aí eles estão na janela observando a mesa. Aí Jesus está com um pedaço de pão que Zaqueu jogou na mesa. E aí eles estão repartindo entre eles. E aí quando eles vão se alimentar daquele pão que Zaqueu pôs na mesa, a quadrilha começou a murmurar da janela: quem é esse que saiu lá da praça? Quem é esse que está na casa de um ladrão? Quem é esse que está comendo pão na mesa de quem não presta? Aí Pedro levantou. Quando Pedro levantou, Jesus falou: não, a conversa agora é comigo. Jesus pegou e mandou os discípulos sentarem. Ele foi lá na beirada da janela e falou: pois não? Aí o escriba e o fariseu falou: como tu chamas? Ele disse: como tu quiseres. Jesus, Messias, Nazareno. Não, mas eu quero saber quem tu és. Ele falou: sou filho do Pai. Não, o senhor não está entendendo. O senhor sabe aonde você está sentado? Ele falou: sei, na casa de Zaqueu. Não, mas o senhor não está vendo. Ele: o que, meu filho? Você está comendo pão na mesa dele. Ele falou: e o que tem a ver isso? É porque diante da nossa lei aqui, quando a gente vai comer alguma coisa, a gente lava a nossa mão. Como assim, meu filho? Quando a gente vai se alimentar de alguma coisa, a gente lava nossas mãos para se alimentar com aquilo que está na mesa. O Senhor está percebendo? Ele falou o quê? O Senhor, desde quando chegou na mesa dele, o Senhor nem sequer lavou tuas mãos para ingerir o alimento. Aí Jesus ficou bravo. Jesus olhou para a cara dele e falou: como é que é a história? Não, é porque lá em casa, quando a gente vai comer alguma coisa, a gente lava a mão para comer o alimento. Ele falou: então, o que suja, o que suja não é aquilo que a gente coloca. Não é não, Senhor, não é não. O que suja é o que sai de dentro para fora. Posso falar? Diga glória a Deus. O que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai até pular da cadeira aqui agora, tá? Hoje o Nazareno está quebrando toda a quadrilha de calúnia, quadrilha de fofoca, quadrilha de língua grande. Eu vou falar para quem está dando glória, quem está te atacando nas redes sociais. Hoje o Nazareno está quebrando por terra e está dizendo: a tua casa vai ficar de pé. Põe a mão no ombro de quem está do teu lado aí agora. Diga para ele, diga para ela: a partir de hoje. Diga de novo: a partir de agora. Quem fala mal de você na igreja, diga: quem fala mal de você na rede social, quem fala mal de você no grupo do WhatsApp, vai ter que bater de frente com o Nazareno. E quem crê nessa palavra, abra a boca para dar glória. Então toda vez Pedro, ele queria tomar as dores de Jesus, e Jesus sempre brecava ele. É esse homem que anda com ele, pescador de peixe. Ele andava com uma espada na cintura. E você vai ver na Bíblia, em nenhum momento Jesus dizendo a ele: Pedro, joga a espada fora. Até então, porque se Jesus falasse joga fora, Pedro jogaria, sim ou não? Ele jogaria, porque era Jesus que estava dizendo. Pastor, mas por que Jesus em nenhum momento disse para ele joga fora? Porque Jesus sabia que se Pedro jogasse a espada no lixo, a outra espiritual permaneceria dentro dele. Pastor, qual é a nossa espada espiritual? É a nossa língua. A nossa boca tem poder para dar vida, mas também tem poder para dar morte. Eu prego desde os meus 14 anos, tenho 34 anos. E eu já vi um obreiro lá em São Luís do Maranhão liberar uma palavra para uma irmã do sítio de oração e dizer: essa irmã vai morrer com caroço na garganta. A irmã morreu com câncer entalado na garganta dela, pela liberação de uma palavra de um servo dentro da igreja. A nossa boca tem poder para dar vida, mas também tem poder para dar morte. Por isso que a gente temos que vigiar quando nós lançamos uma palavra. A gente tem que vigiar quando a gente abre a boca para falar alguma coisa. A Bíblia diz que um dia Jesus estava em volta da mesa, e ele conversando entre os discípulos, dizendo: olha, está chegando o tempo que eu vou ser levado para a via dolorosa, vão me colocar lá no Calvário, mas fique em paz que no sábado, daqui 3 dias eu volto. Pedro levantou e falou: não,
Que foi, Pedrão? Não, isso aí não pode acontecer não. O Tiago disse: Pedro, que foi? Não, o Senhor está dizendo que vão pegar ele, vão arrebentar ele, vão cuspir na cara dele, na face dele, e aí ele vai para o Calvário. Não estou preparado para isso não. Ele disse: não, Pedro, isso tem que acontecer. Aí a Bíblia diz que quando se prepararam os soldados da guarda real para ir buscar o Nazareno, para levar ele para a Via Dolorosa, para colocar ele perto de Barrabás, para levar ele para o Calvário, um dos soldados que foram pegar Jesus era um soldado preparado. E adivinha que era esse moço? Esse moço fazia faculdade na época. E naquela época, as mães e os pais, o maior sonho deles era ver teus filhos se formando na faculdade de sacerdote. Lembra de Davi? Davi disse para o pai: ô meu pai, eu ainda vou ser sacerdote para trazer honra dentro de casa. Aí Deus disse: não, meu filho, você vai ser maior do que isso. Então todos que tinham sonho de ser sacerdote, era a única escola que os adolescentes, os jovens tinham desejo. Quando eu ser sacerdote, eu vou trazer honraria dentro de casa. Então esse era o desejo deles. E esse rapaz que foi selecionado para pegar o braço de Cristo, ele faltou na faculdade pela seleção dos soldados para ir pegar o Nazareno. E quando ele catou no braço de Jesus para levar até Barrabás, para levar na Via Dolorosa, para acompanhar a cruz com ele até o Calvário, Pedro, o bravo da turma, ele catou a espada. E André disse: onde você vai, Pedro? Ele falou: vou ali e já volto. Aí Pedro foi para cima do soldado. E quando ele foi para cima do soldado, ele pegou a espada da cintura dele e ele foi para a briga com aquele rapaz novo. E aquele rapaz novo, ele tinha tanto preparo que quando a espada de Pedro veio, o soldado esquivou a cabeça. Mas quando ele virou a cabeça do outro lado, a ponta da espada de Pedro cortou a orelha dele. Quando a orelha daquele moço caiu no chão, ele começou a chorar. Pastor, por quê? Pelo sangue? Não. Pela dor na cabeça? Não. Pelo pedaço de orelha no chão? Também não. Ele está chorando porque agora a faculdade dele fechou a porta na cara dele. Ele está chorando porque agora aquele sonho que ele tanto tinha de trazer alegria ao pai e à mãe dele, agora a porta está na cara dele, fechando sobre ele. A orelha dele está no chão, toda ensanguentada. Pastor, mas por que ele está chorando? Porque no livro de Levítico, se não me falha a minha memória, que naquela época, para você ser um sacerdote, você tinha que ter olhos perfeitos, bocas perfeitas, nariz perfeito e orelhas perfeitas. Quando a orelha dele caiu no chão, cortada pela espada de Pedro, está todo mundo olhando a cena e Pedro está meio sem graça. Os demais estão dizendo: ei, Pedrão, era melhor ter ficado quieto. Jesus sabe se virar. Jesus sabe o que está acontecendo aqui. Mas você causou tanto emocionalismo que você foi lá e arrebentou o menino que estava perto dele. Aí daqui a pouco Jesus está perto da orelha, e aí ele se abaixa e pega aquele pedaço de orelha. Quando ele pega o pedaço de orelha, está todo mundo olhando a cena e dizendo: sei não, hein? Eu acho que Jesus está querendo demonstrar a mágica dele. Eu acho que esse homem está querendo demonstrar o poder que ele tem, mas não era. É porque Jesus não aguenta ver um sonho indo embora. Jesus não aguenta ver um projeto indo por ralo. Aí o garoto está chorando dizendo: perdi a faculdade. Jesus pegou a orelha e disse: não, meu filho, a faculdade ainda está de pé dentro da tua casa. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Jesus falou para mim: avisa para quem está de mão levantada dando glória, que hoje eu vou pegar todo sonho e projeto que foi cortado desse ano de 2021. E a palavra hoje é para quem está dando glória, tá? A faculdade vai voltar, o carro vai voltar, o ministério vai voltar, a casa vai voltar. E eu vou falar para quem está de mão levantada: há um anjo com uma bandeja de projeto na mão aqui dentro. E Deus está dizendo: meu filho, para cada glória a Deus da minha igreja, é um projeto novo que eu estou dando na palma da mão deles. E quem está preparado para receber essa vitória, abra a boca e comece a dar glória. Ele está pegando um pedaço da orelha e colocando nele de volta. E alguém está dizendo: o que é que ele está fazendo? Ele diz: ele só está provando que perto dele nada vai embora, perto dele nunca vai por nada por ralo. Jesus acabou de ministrar, e todos os lugares que ele ministrava, diante do texto que nós lemos aqui, essa moça que alguns dizem que era da mesma sinagoga de Jairo, ela está carregada de um problema que ela não sabe como é que vai ser a vida dela daqui para frente.
Ela agora está desesperada porque o corpo dela magro, ela raquítica, os olhos fundos, e quem está perto dela está dizendo assim: coitada, vai morrer desse jeito. Como assim, minha filha? O que você tem? Ela lutou com hemorragia. Quantos anos? Já vai beirar 12. Está vendo aquele rapaz ali? Estou vendo, ele tem lepra. E já vai beirar 5, 6 anos. Acostuma-se. Você vai morrer nessa prova. Ela levantou. Ela falou assim: como é que eu posso mudar essa situação? Porque gastei meu dinheiro, perdi a esperança, não tenho mais nada a fazer. Alguém falou: senta e espere a morte chegar. Quando ela viu as pessoas com anomalia chegando com comida, que pegava no chão das feiras e trazendo alimento para o povo, ela se alegrou e falou: como é que vocês conseguem entrar lá sendo que eu não consigo? Não, é porque a gente temos um bordão que nós põe no peito e a gente tem acesso, é o governo que libera. Ela: e como é que eu posso ter acesso a isso? Não pode, você nunca vai ter. Ela levantou triste. Ela falou: e se eu for sem eles? Se você for sem ele no peito, você vai ser morta apedrejada. Jesus tinha acabado de pregar em Gadara. Ele estava com seus discípulos depois de acalmar a tempestade, dentro do barco, depois de liberar e liberar os demônios, a legião que estava no rapaz. Quando ele saiu de Gadara e chegou em Cafarnaum, aquela multidão no corredor da cidade começou a grudar nele. Mais de 3.000 pessoas se aglomeraram no meio da praça. E ele começa a pregar suas parábolas. E o povo começa a se alegrar. Alguém que viu essa mulher, a Bíblia não diz quem foi, mas alguém chegou nela e falou assim: eu conheço alguém que pode dar um fim nessa história. Quem é ele? Eu conheço ele. Nunca cheguei perto dele, mas falaram para mim que só o nome dele tem poder. Quer mais, minha filha? Quero. Hoje ele vai pregar para 3.000 pessoas. Se não me engano, ele já está na praça de Cafarnaum pregando. Essa mulher se alegrou. E quando essa mulher se encheu de alegria, alguém olhou para ela, magra, olho fundo, pálida, tinha perdido mais de 12 litros de sangue. Alguém olhou para ela e falou assim: você não pode, porque pelo jeito que você está, você vai morrer. Ela falou: então, entre ficar com vocês aqui e entre ir até lá, vocês estão dizendo que eu morro aqui e eu também morro lá? Falou: o que você prefere? Então, vocês estão dizendo que se eu ficar aqui eu morro, e se eu ir até lá também eu morro. Então, entre morrer aqui, eu prefiro morrer lá, mas pelo menos eu morro lutando para chegar na orla dele. Vira para quem está do teu lado aí agora, diga para ele, diga para ela: fraco sim. De novo, diga: fraco sim, covarde nunca. Você quer ir, minha filha? Quero. Então vá. Mas depois não se arrependa, tá? Quando começar a tacar pedra em você. Lembra daquele cego de Jericó, quando estava na entrada da cidade, e ele ouviu Jesus passar e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele andava com um bordão no peito, o acesso dele era livre. Quando ele viu que Jesus passava por ali, ele ouviu pelo seu tímpano nos ouvidos, e ele gritou: Jesus, filho de Davi. A multidão se abriu. E quando Jesus chamou a ele, ele tirou o bordão. Pastor, por quê? Porque ele estava preso no governo, ele estava preso na prefeitura. E quando Jesus gritou, falou: vem, meu filho, ele falou: agora eu não dou mais preso em ninguém. Quer milagre, meu filho? Vem. Agora você tem o livre acesso para tocar em mim. Essa mulher levantou. Entendo o que eu vou falar aqui. Ela carrega um problema de 12 anos. Quantos anos eu disse? 12 anos. Pelo corpo dela magro, pelo olho dela fundo, pelos litros e litros e litros de sangue que ela já havia perdido há 12 anos. Ela era para estar andando se arrastando. Ela era para estar andando chorando. Mas a história diz que ela saiu andando. E quer dar glória a Deus agora? Diga amém. Aonde ela pisava a planta dos teus pés, a graça de Jesus dizia: vem, minha filha, você está fraca, mas eu vou fazer você chegar lá. Eita glória, vou falar para quem entendeu essa palavra, tá?
Aonde ela pisava a planta dos pés, a graça dizia: eu sei que você está fraca, mas eu vou te ajudar a chegar perto dele, vou te ajudar a chegar perto da presença dele. Eu vou falar para quem está de mão levantada dando glória: sabe por que você chegou aqui? Porque a graça de Jeová te trouxe. E eu vou falar para quem está dando glória: a maior raiva do diabo é que ele tentou te bloquear dentro de casa, mas mesmo em meio à prova, a graça fez você chegar. Pega na mão de quem está do seu lado, por gentileza, e agora chacoalha ele dessa cadeira até ela ficar agoniada do teu lado. E agora diga para ele, diga para ela: hoje a graça, diga, te trouxe nessa igreja para te chacoalhar aqui dentro. Diga: se depois dessa reunião quem te viu na prova vai ter que ver você na bênção. E quem crê nessa palavra, abre a boca para dar glória. Ó, pegou ali, ó, pegou lá, ó, pegou lá, ó, pegou lá, pegou lá, pegou lá. Deixa Deus te renovar. Quer milagre, minha filha? Quero, então vai atrás. Quer a cura, minha filha? Quero, então vai em cima. Essa mulher saiu andando, e quem estava no culto do mestre viu ela chegando, e alguém gritou dizendo: lá vem a mulher hemorrágica. Ela não era, ela estava. Lá vem a mulher doente. Ela não era, ela estava. E quando ela chegou no meio daquela multidão, Jesus descendo pela escadaria da cidade, quando entrou dentro de Cafarnaum, eu não sei por onde essa mulher tocou nele. Não sei se foi por cima, por lado, por baixo, mas ela conseguiu chegar na orla dele. E quando ela chegou na orla dele, Pedro viu o semblante do mestre diferente. Falou: que foi, Senhor? O Senhor está diferente? Ele falou: então, acabei de sentir que alguém me tocou. Pedro disse: ô Senhor, tem 3.000 pessoas te apertando, e o Senhor está dizendo que alguém tocou o Senhor diferente. Ele: Pedrão, você não conhece mistério. Pastor Leonardo, porque quem é do mistério já está dando glória a Deus desde o hino da harpa que foi louvado aqui em cima. Quem é do mistério, mesmo os irmãos cantando aqui atrás, vai: ô Senhor, obrigado pelo culto de hoje. O Senhor está me entendendo? Ele falou: então, olha o tanto de gente te apertando. O Senhor disse: Pedro, tem alguém me tocou diferente. Por que, Senhor? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Daqui a pouco a multidão se abre. Essa mulher está no chão, grudada na orla dele. E posso falar, diga glória a Deus, pela situação que ela passa, ela não podia tocar na pele, no pano de ninguém, porque tudo que ela tocava perdia o seu valor. Tudo que ela triscava perdia o seu ouro, a sua grandeza. Mesmo ela sabendo da situação, ela toca na orla dele. E ela toca com medo, porque ela está com medo diante das coisas que aconteceu com ela na estrada. E quando ela toca na orla, a multidão se abre. Ela imaginou que Jesus não ia saber quem era ela, que só ia tocar na orla e ela voltaria para a vida dela social. Mas quando ela toca, a multidão para. Jesus disse: abre. Quando a multidão se abre, ela está no chão grudada na orla. Aí Jesus olha para ela e diz assim: filha. Ela começa a chorar. Ele disse: vai para sua casa em paz. A sua fé acabou de te curar aqui agora. Posso falar? Diga amém. Quando essa mulher foi curada ao tocar na orla do mestre, o nosso irmão Jairo está dizendo: Senhor, e a minha casa? Ele disse: vamos lá agora. Quando Jesus entra dentro da casa de Jairo, está todo mundo em volta da sala chorando pelo corpo da filha dele que já estava morta. E está todo mundo dizendo: Jairo, tua filha morreu, tua filha está em óbito. Jesus está dizendo: não, ela está dormindo. Parece que eu vejo a esposa dele dizendo: Jairo, quem é esse louco aí
que entrou dentro da nossa casa e está dizendo que a nossa garota está dormindo. Qual é o hospital que ele trabalha? Ele disse: lá de cima. Mas cadê as ferramentas dele? Olha, eu não sei, eu só vi ele com a mão colocando e Jesus curando. Ele não tem nenhuma ferramenta para ver os batimentos cardíacos, não. O negócio dele é o ouvido, é a boca, é os olhos, é a palma da mão dele. Quando ele entra, ele diz: aonde está a garota? Alguém gritou dizendo: está dentro do quarto. Ele entra, os discípulos entram. Quando todo mundo entra, ele disse: não, só quero Pedro, Tiago e João aqui dentro. Os três entram e os demais saem. Fecha a porta. Quando eles fecham a porta, ela está no peito de Jairo chorando, dizendo: nós perdemos ela, nós perdemos nossa menina. E está todo mundo em volta vendo a cena. E Jesus disse: não, garota, a sua menina está dormindo. Não, mas o senhor não está entendendo. Olha como está o corpo branco dela, olha o lábio dela, ela não tem mais batimento cardíaco. Jesus disse: calma, ela está dormindo. E posso falar? Diga glória a Deus. Oh, coisa ruim é você ser discriminado. Porque até então quem estava em volta da mesa, em volta da casa de Jairo, começou a discriminar ele, começou a não dar crédito a ele. Oh, coisa ruim é você ser discriminado. Quem aqui já foi discriminado aqui? Oh, como é ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Diga por quê? Porque quanto mais fala da gente, mais Deus nos usa por trás. Não saindo da mensagem, eu fui pregar no Congresso de Obreiros ali em São Luís do Maranhão. Isso 3, 4 anos atrás. Pastor Efraim. E aí eu gosto de boné. Quem me acompanha no Instagram vê eu lá de bonezinho. É o que eu gosto. E aí me arrumei, peguei o avião no aeroporto de Guarulhos. E quando eu desci lá no aeroporto de São Luís, o filho do presidente me recebeu. E aí ele ficou com a carteirinha, com a cartela, ela escrito Pastor Evandro Silva de São Paulo. E ficou e eu vi na hora que eu desci. Catei minha bolsa, minha mala no check-in na esteira. E aí eu passei por lado dele, mas não falei com ele. Eu fui lá e comprei uma água para tomar. E aí eu fiquei olhando de longe, ele com a cartelinha, e todo mundo passando, ele com o papelzinho e olhando e não vendo que não estava vindo ninguém. Aí eu cheguei perto dele e falei assim: o senhor é quem? Ele falou assim: sou Lucas. Eu falei: tu é o filho do pastor presidente do Campo da Missão? Ele falou: sou eu. Ele falou: quem tu és? Eu falei: o pastor Evandro. Ele mediu eu do pé ao alto da cabeça, falou: é você? Eu falei: sou. Você prega? Eu falei: prego. O senhor tem bagagem? Eu falei: tenho. Tem bala na agulha? Eu falei: tenho. Ele falou: então vamos embora. É você mesmo? Eu falei: sou eu. Entramos dentro do carro dele. Ficou calado a estrada toda. E eu só vi ele no Nextel e conversando com alguém, e desligava, depois pegava de novo. E aí ele falou: senhor, antes de levar o senhor para o hotel, o senhor vai almoçar na casa de papai e mamãe, tá bom? Eu falei: tá bom, porque o papai quer conhecê-lo. Eu falei: tá bom. Chegamos na casa dele, casa grande, apertou o portão automático e entrei. Daqui a pouco veio aquele presidente desce na escada gordão. Cadê o pastor? Aí quando eu entrei, ele falou: é você que é o pastor? Eu falei: sou. Você? Eu falei: sou. Você prega? Eu falei: de novo. Falei: prego. Mas o senhor prega mesmo? Eu falei: prego. Mas prega mesmo? Eu falei: prego. Ele falou assim: calma aí, ô amor. Aí daqui a pouco vem a esposa dele, veio correndo no corredor: cadê o pastor de São Paulo? Cadê? Quando ela chegou, ela: é esse aí que é o pastor? Eu falei: de novo. E o senhor prega? Eu falei: prego. Ô Lucas, você mostrou a igreja nossa pastor? Ele falou: ainda não. Mostre para ele. Isso aqui é a nossa sede. O senhor está preparado para pregar para obreiros? Eu falei: nasci preparado. Não é porque nossa igreja é cheia de teólogo, doutor. Eu falei: então, eu não posso ser, mas quem me usa me enche. Aí ele pegou e falou assim: ó, ela está terminando o almoço. Quando ela terminar o almoço, antes do meu filho levar o senhor para o hotel para descansar para a noite, o senhor vai pregar uma mensagem de 15 minutos na sala de casa. Para mim, meu filho, meu esposo, papagaio e os 2 cachorros. Eu falei: tá bom. Almoçamos, comemos a sobremesa. Aí ele pegou e falou assim: agora prega. Eu falei: o senhor está falando a verdade? Ele falou: é. Eu falei: tá bom. Pega aí a Bíblia. Eu falei: vamos pregar? Ele falou: amém. Comecei a pregar. Quando comecei a pregar, terminei a mensagem. Ele olhou para mim e falou: é, o senhor prega. Meu filho, leva ele para descansar no hotel e tal hora, 7 horas, o senhor está na porta da igreja, tá bom? Eu falei: tá bom. Passou o horário e eu fiquei chateado porque saí de Guarulhos e recebi essas palavras. Entrei no quarto, dobrei o joelho e orei. E aí o Espírito Santo falou para mim: meu filho, eu sou contigo.
falei, amém. Aí entrei no carro do menino, ele pegou e falou assim, ó, você está preparado? Eu falei, para quê? Ele falou, você vai pregar para mais de 2.000 pessoas. Eu falei, então, amém. Está preparado? Eu falei, nasci preparado. Chegamos no estacionamento, subimos, cheguei na tribuna, cumprimentei todos os cabelinhos brancos. E aí ele pegou e falou assim, olha, como eu não lhe conheço, eu vou te dar 20 minutos de mensagem. Eu falei, tá bom, o senhor é o presidente, o senhor que manda. Ele falou assim, não, porque tem um amigo nosso aqui de Fortaleza, que ele está na cidade, o senhor prega 20 e ele termina a mensagem. Tá bom para o senhor? Eu falei, tá bom. Aí começou os louvores, as bandas, as apresentações. Quando chegou na minha vez, Jesus falou para mim, meu filho, hoje eu vou curar na casa. Aí eu catei a Bíblia, comecei a entrar na mensagem. E o povo naquela expectativa para ver o que ia acontecer. E aí daqui a pouco uma irmãzinha na galeria, glória a Deus. Eu falei, agora o negócio está ficando gostoso. Aí o irmãozinho lá atrás, glória a Deus. Eu falei, agora o negócio está bom. Daqui a pouco o anjo do Senhor desceu na igreja. E Deus falou para mim, meu filho, vai no peito do anjo da igreja e diga para ele que eu sou a cura. E eu travado na tribuna, e eu vou. Daqui a pouco a senhora na galeria, vá porque eu estou na casa. Eu falei, agora eu vou. Aí eu falei, o senhor me permite? Ele falou, depende. Eu falei, o senhor me permite? Ele falou o quê? Deus falou para mim que ele vai curar o senhor. Aí ele falou assim, amém. Eu falei, Senhor, e agora? Deus disse, pega a mão e coloca no peito dele. Abre a camisa dele e põe a mão no peito dele. Eu falei, o senhor está pedindo para abrir sua camisa, tirar a tua gravata e colocar a mão no seu peito. Ele falou, então, eu sou presidente. Eu falei, então, eu sei que o senhor é presidente, mas Deus está mandando. O senhor é que a cura? Aí o filho dele falou, vai pai, deixa, Deus está falando aqui. Aí ele falou assim, amém. Ele tirou a gravata, abriu o peito. Quando ele abriu o peito, uma bolsa grudado e um monte de cano preso dentro dele. Eu falei, o que é isso? O filho dele falou assim, olha, papai tem uma enfermidade tão grave que se a gente levar ele para a mesa da cirurgia, o médico disse que ele não pode voltar a viver. Eu falei, então, o médico disse, ele falou, agora eu falei, agora o médico do médico está dizendo que ele vai viver. Coloquei a mão no peito dele. E eu falei, Senhor, não minha voz, muito menos minha mão, a sua presença aqui. Quando coloquei a mão no peito, naquela bolsa molhada no peito dele, o vice dele do lado falou assim, sei não, ele está usando de emocionalismo. Aí eu me enchi de raiva. Eu falei, Senhor, não eu, mas o Senhor. Prova do que o Senhor é capaz de fazer aqui. Quando ele abaixou a cabeça, ele colocou a mão no olho, eu vi ele fazendo assim, ó. Aí o filho dele segurou, sentou ele, deu um pouco de água, passei o microfone para o pregador de Fortaleza e iniciou a segunda mensagem, foi embora. Passou o dia, o filho dele falou assim, ó, papai, quer você pregando amanhã de novo. Eu falei, tá bom, assim manda ele. Aí tá, eu notei, eu acordando de manhã para almoçar com eles. O menino me ligou e falou assim, pastor, desce com pressa aqui no hall do hotel. Eu falei, que foi, Lucas? Ele falou, desce, porque eu sei que vai te alegrar aqui agora. Eu falei, fala. Ele desce, estou aqui embaixo, desci. Esse menino me agarrou chorando. E eu naquele sentimento falei, um pai morreu, alguma coisa aconteceu. Eu falei, o que aconteceu, Lucas? Ele falou assim, pastor, o nosso doutor médico, que é clínico particular da família da nossa igreja, papai hoje acordou sangrando e começou a vomitar um negócio estranho lá. E nós chamamos o doutor Luiz para vir em casa. E quando o doutor chegou com as ferramentas para colocar ele na cama e fazer alguns mapeamentos no corpo dele, pastor, a bolsa de papai foi tirada hoje. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, a enfermidade no peito de papai sumiu diante do que o doutor disse. E posso falar, pastor? Ele falou, fala. Papai está vivo em folha, vivo folha, cheio dentro de casa. Eita glória! Ele pegou e falou, meu filho, qual é o segredo? Eu falei, o segredo é deixar ele abrir o mar, é deixar ele quebrar muralha, é deixar ele fazer. Eu vou falar para quem está dando glória, tá? Depois da reunião de hoje, Deus já levanta homens e mulheres cheia da presença dele aqui agora. Quando eu
eu cheguei na igreja sede, ele me deu um abraço, os obreiros me abraçando. Eu falei: cadê o saco de sangue no peito? Ele falou: pastor, foi embora, eu não estou sentindo mais nada. E qual é o segredo? Eu falei: o segredo é deixar seu nome embaixo e deixar ele reinar, ele fazer, ele operar. E eu vou falar para quem está dando glória: é ele que vai abrir porta, é ele que vai abrir o mar, é ele que vai derrubar gigante. E quem está preparado, abra a boca para dar glória. Começaram a desvalorizar ele dentro do quarto, e ele dizendo: ela está dormindo. Jairo disse: fica calada, porque agora ele vai trabalhar. O que o Senhor vai fazer? Calma que eu já volto. Ele coloca a mão na menina, e a palavra aramaica que ele libera sobre a menina é Talita Cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Está todo mundo olhando a cena. Daqui a pouco a menina começa. Quem estava rindo dele começou a chorar. Quem estava falando mal começou a dar glória. Daqui a pouco o culto começou a tomar conta na casa de Jairo. E falou: o que é que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo, meu filho? Ele acabou de rasgar a carta de óbito da tua família, e o nome dele a partir de hoje vai ser glorificado dentro dessa casa. Eu vou falar para quem está de mão levantada dando glória: essa semana vai ser a melhor semana na tua família. E quem crê nessa palavra, abra a boca para dar glória. Estende a sua mão em direção à sua casa, toda a igreja. Diga comigo em alto e bom som: Senhor Jesus. Diga de novo: Senhor Jesus. Diga: vai lá em casa agora. Diga assim: Espírito Santo, se tu me amas, me encha aqui agora. Diga assim: Senhor Jesus, se o Senhor me ama, libera o levanta e anda na minha vida aqui agora. Agora estende a mão para a tribuna. Quando eu soprar, você feche ela, tá? 1, 2, 3. Vira para quem está do seu lado e diga assim: está preparado? Diga assim: depois de hoje, quem te viu na prova vai ter que ver você na benção. Diga para ele, diga para ela: sabe o que está na minha mão? É uma unção nova. Diga assim: essa unção vai trazer felicidade dentro da sua casa agora. Agora estende a mão fechada em direção à cabeça dele, em direção à cabeça dela. Eu não sei o que vai acontecer aqui, tá? Mas Jesus falou: meu filho, eu vou colocar cântico na boca de Miriam. Eu vou tirar Elias da caverna. Eu vou dançar como Davi dançou. Eu vou tomar vasos em mistério aqui dentro. Entenda o que eu vou falar aqui agora. Não tem para pandemia, não tem para pomba gira, não tem para pomba véia, não tem para Zé Pilintra. Pastor, eu não entendi. Hoje quem vai entrar na sua casa depois da bênção apostólica vai ser o Nazareno. Lá vai a palavra para quem já está com a mão fechada, direcionada à cabeça de quem está do teu lado. Depois da reunião de hoje, quem falou mal de você lá fora vai ter que aplaudir a vitória que Deus vai te dar aqui dentro. Senhor, quando eu dar a ordem, encha a tua igreja como antes. E quando eu liberar essa palavra, teu filho vai jogar essa porção dobrada na cabeça de quem está do lado dele e dela aqui agora. E se eu ainda tenho crédito contigo no céu aqui, Jesus, aonde eu ver o crente batizado em línguas estranhas, renova ele, renova ela, renova ele, renova ela, renova ele, renova ela. Eu conto 1, Senhor, começa a renovar a tua igreja aqui agora. Eu conto 2, começa a renovar a tua noiva aqui agora. Eu conto 2,5, começa a tomar eles do pé até o alto da cabeça agora. Eu conto 3, joga sobre ela e ele agora, e deixa Deus te renovar. Ó, pegou lá, ó, pegou lá, ó, pegou lá. Eu vou falar para quem está dando glória: deixa Deus te tomar.
tua casa hoje está de pé. Eu vou falar para quem está dando glória. Eu vou falar para quem está dando glória. Ele acabou de chegar na casa, 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 chegar na casa. Chegou, 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 chegou. Eu vou falar para quem está dando glória. A glória da última casa vai ser maior. Levante as tuas mãos ao alto assim. Levante as tuas mãos ao alto assim. Tem uma carruagem parada sobre o teto da Debras Campo Limpo aqui. Ei, Emil, mamãe. E sobre ela tem anjos de guerra entrando aqui dentro dessa casa. Não se assusta com quem vai gritar do seu lado. Não se assusta com quem vai passar mal do seu lado. Não se assusta com quem vai correr do teu lado baixando mistério aí. Jesus falou para mim: meu filho, eu já estou na casa. Posso falar? Diga glória a Deus. O que o Nazareno fez na casa de Jairo, o que o Nazareno fez na mulher hemorrágica em apenas um culto, fazendo ela tocar na orla dele, assim será o Nazareno hoje dentro dessa casa, dentro da tua família. Não se assusta com o fogo que vai cair aqui. Jesus falou para mim: meu filho, antes do relógio chegar a 0 horas, eu vou provar para eles e para elas do que eu sou capaz de fazer dentro dessa casa. Ei, ei, ei. Estende as duas mãos assim. Ouça o cântico de Miriam cantando aqui. Cante, Miriam, porque quando você começar a cantar, eu vou começar a trabalhar aqui. Ei, Miriam, canta, porque eu estou na casa. Ó, já começou. Ó, já começou aqui, ó. O senhor está sozinho. O senhor está sozinho aqui. Como é o nome do senhor? Ivan. Desce aqui, Ivan. Ô, Ivan, o senhor está só? Está só? Põe a mão na tribuna. O senhor conhece uma Patrícia? É tua esposa? Tá. Jesus está curando um nódulo no seio de Patrícia agora. O Senhor ama ela. O Senhor ama ela. O Senhor ama a tua esposa. Ama. Está vendo esse povo dando glória a Deus ali? Jesus vai tomar um servo. Não sei se vai ser dali ou